E aí, bora então montar ficha para jogar? No último vídeo eu falei sobre a criação do conceito de um personagem e hoje a gente vai continuar a partir daí. A gente vai criar uma ficha para esse personagem usando o sistema Tormenta 20. O formato do vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser eu aqui em pé falando com a câmera, vai ser ali no computador. Então vamos para lá? Bom, a primeira coisa que você vai precisar para começar a montar a ficha é o livro do jogo. O que eu recomendo é que vocês entrem no site da Jambô e comprem o livro vocês mesmos, ou peguem emprestado para o seu mestre, ou não sei, conseguir outra forma, juntem com alguns amigos e comprem, não importa, o importante é tem que ter o livro em mãos. Para esse tutorial aqui eu vou usar a versão jogo do ano, mas se você não tem essa versão, se você tem a versão antiga, a 1.1, também serve, não tem problema. Vai ter uma pequena adaptação, mas eu vou inclusive fazer as fichas aqui explicando essas diferenças, tá? Bom, então, passo número 1, tem o livro em mãos. O passo número 2 é pensar no conceito do seu personagem, que foi exatamente o que a gente fez no outro vídeo. Ah, por que esse é o passo número 2 e o outro vídeo foi antes desse? Normalmente, a gente precisa saber o que está disponível naquele mundo de jogo. No caso do Tormenta 20, a gente precisa saber que existem elfos, existem goblins, existem outras raças como, por exemplo, Ostion, que não é muito comum em outros RPGs. Então é legal a gente já saber o que tem. Da mesma forma, a gente pode dar uma lida nas classes e nas origens, que também tem ali uma lista de opções. Então se a gente olha aquelas opções, lê o conceito delas e vê se, pô, dá pra montar uma coisa legal com isso aqui que eu quero, aí tu pode passar pro conceito, entendeu? Então com o livro tu consegue tirar um conceito legal. Nada impede de ter o conceito primeiro, tipo, já veio na minha cabeça um personagem e aí depois eu vou conseguir o livro. Pode ser, mas é um pouquinho mais raro, então acho que a melhor ordem é essa aqui. Mas não se prenda muito também, tá? Bom, depois disso a gente vai começar a colocar de fato a mão na massa. O ideal é que você pegue lá a ficha na última página do livro, tire uma cópia dela se for o livro físico, ou ache o PDF da ficha, tem vários PDFs editáveis na internet da versão digital, e aí você mesmo pode começar a editar ali para criar sua ficha. Aqui nesse exemplo eu não vou usar nem o PDF nem uma cópia física da ficha, eu vou usar o próprio Hub RPG, que tem a ficha de Tormenta 20 lá e ele até nos ajuda a calcular algumas coisas. Então se você quiser fazer o mesmo, pode ser. Para usar o Hub, você acessa aí hubrpg.com, eu vou deixar o link ali embaixo, mas é bem simplesinho. E lá em cima, você vai no canto Login. O que vai carregar é essa página aqui. Aí você pode criar a sua conta ou logar com uma conta que já exista. Eu, no caso, vou usar a minha. Uma vez dentro do Hub, vão aparecer a lista de todas as mesas que você faz parte. Tanto que você é mestre quanto é jogador. Se você criou a conta agora, provavelmente não vai ter nada, mas se já está jogando há algum tempo, tem aí sim. No final dessa lista vai ter uma opção criar mesa, ou se você tiver em inglês deve ser create table, não lembro como é que eu coloquei. Clica nessa opção, define um nome para sua mesa, pode ser um nome de teste mesmo, ela vai aparecer lá no início, porque todas as mesas que você é mestre, aparece uma coroazinha indicando que a mesa é sua, então você vai nessa mesa que você criou agora, que eu criei a mesa de teste. Dentro da mesa você vai lá em cima no cantinho, no canto superior direito, vai ter uma opção para abrir menu, você abre e vem aqui embaixo de gerenciar modelos de fichas. Vai aparecer alguns modelos de ficha, um deles é o Tormenta 20, seleciona ele, selecionar. Pronto, agora essa mesa aqui está configurada para usar o sistema Tormenta. Você poderia usar outros sistemas, como por exemplo D&D, Pathfinder, 3DT, não importa. O RPG que você quiser jogar, o Hub é compatível, só que alguém tem que ter criado a ficha antes. Se ninguém criou, seja o primeiro a criar. Depois disso você vai lá no outro lado, no lado direito, onde vai ter algumas abas, e você vai na aba personagens. A lista vai estar vazia, porque obviamente nenhum personagem existe ainda, e você vai criar o seu novo. Então lá embaixo tem um botão novo personagem. Pronto, aqui a gente coloca o nome dele, que eu vou fazer a ficha agora do Trandir. E você vai clicar ali no botão de baixo, abrir ficha. Pronto, essa é a ficha de Tormenta 20 aqui no Hub RPG. De início ela pode parecer um pouquinho amedrontadora, mas a gente vai dar uma destrinchada nela agora aqui e vocês vão ver que é bem tranquilo. Bom, a primeira parte é preencher o nome do personagem. Aqui a gente pode usar o nome completo dele, que no caso Trandir Orelhas de Lança. O jogador, a gente preenche com o nosso nome mesmo, que é promessa de saber quem é, né? Bom, como eu falei, a gente já tinha que ter o conceito de personagem pronto. O que a gente definiu era que era um elfo que foi criado junto com os anões. Então a gente sabe que a nossa raça é elfo. A raça define como o nosso personagem nasceu. A origem define o pelo que ele passou.
e a classe define o que ele se tornou. O ideal é que a gente pegue a lista de origens disponíveis lá no livro e dê uma olhada nas que chamam mais atenção. Aqui no livro nós temos uma boa lista de origens disponíveis, se não me engano são 30. Dá para criar outras origens, mas isso é um pouquinho mais específico, tem que ser conversado com o mestre, então pra cá eu não vou criar uma origem não, vou pegar uma das prontas, tá? Leia a lista, dá uma olhada, vê o que te interessa, o que pode ser aí que combine com o conceito que você quer e escolha uma delas. Bom, dando uma olhada na lista ali, eu gostei de Pivete. Me pareceu bem interessante e condiz com o personagem, porque ele foi criado pela comunidade de anões, que acabou encontrando ele. Ele nunca conheceu os pais, ele teve que aprender a se virar, aprender a lutar pelas próprias coisas dele, apesar de ter o pessoal na volta ali. Ele não tinha uma família propriamente dita como os outros anões que ele conhecia, mais ou menos da sua idade. Então, eu acho que ficou legal, acho que combina. E agora a classe define o que o nosso personagem se tornou, qual é a profissão dele hoje. Existem 14 classes aqui no manual, então a gente tem algumas opções para escolher. Bom, acho que para esse conceito de personagem, um guerreiro vai ficar uma coisa legal. Um guerreiro é alguém mais competente militarmente falando, mais disciplinado. E bom, ele teve um treinamento com os anões, ele pode ter, depois de alcançar certa idade, ter ido treinar junto com os guerreiros anões. Servir um contingente de guerra, alguma coisa do tipo. Perceba, isso foi algo que a gente não pensou quando estava montando o conceito do personagem. Nesse caso, várias classes poderiam ter sido usadas. Eu poderia usar, por exemplo, uma classe, um arcanista para fazer um mago, que quer que ele tenha estudado com outros magos, por exemplo. Ou poderia fazer um ladino, até combinaria legal com a classe Pivete, mas eu acho que aí já é uma coisa muito mais combo e eu não quero fazer um combo aqui. Então, acho que a gente pode dar uma coisa diferente aí e eu achei que um guerreiro ia ficar legal. E bom, também temos a opção de escolher uma divindade. Em Tormenta existem 20 deuses disponíveis. Alguns são bondosos, outros são malignos. Cabe a nós escolher se a gente quer seguir algum ou não. Existem algumas vantagens por ser devoto de algum deus. Então tu vai ganhar poderes por causa disso, poderes concedidos. Mas tu vai ter que seguir algumas obrigações e restrições. Coisas que aquele devoto não pode fazer. Por exemplo, um devoto do Deus da Justiça não pode, sob hipótese nenhuma, respeitar as leis, porque não é justo. Então, isso é uma coisa que deve ser escolhida bem sabiamente. Para essa versão da ficha aqui, eu não vou escolher. Bom, tendo definido essas informações básicas, a gente pode passar para o próximo passo, que é definir os atributos do nosso personagem. Essa parte é que cria um pouquinho mais de confusão entre o modelo antigo do livro e o modelo novo, o jogo do ano, porque eles mudaram um pouco a estrutura disso. Mas eu vou explicar aqui e vocês vão ver que ela está bem tranquila de entender. Existem duas formas de montar a ficha do personagem, seja por rolagem de dados ou por compra de pontos. A gente vai usar aqui a escolha de compra de pontos, que eu acho que é mais padrão, ela é mais tranquila em termos de balancear um personagem e ela não envolve discrepâncias que quando um personagem tem muita sorte e outro tem muito azar, de eles ficarem muito diferentes em termos de força. Então eu acho que é mais tranquilo usar ela. No modelo novo, a gente tem 10 pontos disponíveis para gastar. No modelo antigo, são 20. Perceba que são o dobro exatamente. Nos dois casos, nós temos as mesmas características envolvidas: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Existe uma analogia bem legal para saber o que faz cada uma, que é com tomates. Força é a sua capacidade de esmagar um tomate, ou quão longe você consegue arremessar um tomate. Destreza é quando te arremessarem um tomate, você consegue esquivar? Ou qual é a sua mira para arremessar um tomate a alguém? Constituição: se tu comer um tomate estragado, vai passar mal ou vai sobreviver? Inteligência: inteligência é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é ter o bom senso de não colocar o tomate numa salada de fruta. E carisma é a tua capacidade de vender um tomate estragado. Acho que dessa forma fica bem tranquilo de entender o que é cada uma das características, né? Bom, mas eu vou escrever elas aqui e já vamos começar a distribuir os pontos nela. Eu vou começar agora explicando o modelo novo, que é o modelo sem modificadores, que se chama, para que a gente consiga entender porque ele é mais fácil. Então, nós temos 10 pontos para distribuir, mas a gente não distribui esses 10 pontos direto nas características. A gente compra o valor que a gente quer. Existe uma tabela no livro que ela mostra exatamente quais os valores possíveis. Essa tabela fica na página 17 do livro novo. Perceba que ali na tabela, a primeira coluna diz respeito ao qual o valor do atributo que a gente quer. E a segunda coluna diz qual o custo para ter esse atributo. Então, veja,
Se eu quiser um atributo menos 2, o custo é... não pode ser escolhido. Se eu quiser um atributo menos 1, custa menos 1 ponto, ou seja, eu ganho 1 ponto. Se eu quiser um atributo 0, eu tenho que pagar 0 pontos, não custa nada. Se eu quiser 1, custa 1 ponto. Se eu quiser 2, custa 2 pontos. Se eu quiser 3, custa 4 pontos. E se eu quiser 4, custa 7 pontos. Perceba que existe uma escalada nesse caso, não é linear, né? Justamente para que características muito altas sejam mais raras e mais difíceis de se ter. Então, o que a gente tem que escolher é o que o meu personagem vai ser bom e o que ele vai ser ruim. Não dá para ser bom em tudo. É meio que óbvio, né? A gente não consegue ser bom em tudo. Então, da mesma forma, os personagens. Se eu quiser um personagem muito forte fisicamente, talvez ele não seja tão inteligente. Ou o contrário. Então, ou ele pode ser bom nessas duas coisas, mas ele não vai ser muito carismático ou vai ter uma constituição muito baixa. Cabe a você definir o que você vai querer pra ele. Voltando aqui a nossa ficha, eu vou botar tudo 0 por enquanto, porque ter um valor 0 não custa ponto algum. Então a gente pode manter que nós temos os nossos 10 pontos lá e que tá tudo zerado. Eu quero que ele seja muito bom em força. Por quê? Porque ele viveu muito com os anões, que são um povo atarracado, um povo trabalhador. Então ele acabou tendo que fazer muito esforço, muita força, ele malhou, de certa forma, ele malhou bastante quando era mais novo. E isso fez com que ele ganhasse desenvolvesse bastante força. Então eu acho que eu vou querer isso aqui bastante. Eu acho que eu vou querer um 3. Eu acho que eu vou querer um 3 para isso, é um valor bom. Lembre-se, a gente tem de menos 2 a 4 para escolher, então um 3 é um bom valor. Destreza diz o quão ágil ele é, né? Então eu acho que é uma coisa até que importante dele ter também. Então eu vou botar aqui uma destreza 2, tá bom? Constituição eu não vou mexer. Eu vou deixar em 0 mesmo, eu vou dizer que ele tem uma estrutura, uma saúde padrão para um elfo. Inteligência, eu acho que eu vou colocar mais baixo, justamente por ele não ter sido criado por uma família, ele não teve acesso a estudos, então ele não tem muito conhecimento, muita noção de o que como as coisas funcionam ou qual a teoria por trás daquilo. Ele aprendeu muito na prática, então dá pra colocar um menos 1 aqui. Sabedoria também é outro que eu quero alto. Eu acho que justamente por ele ter vivido muito por conta própria, ele meio que tem que depender do bom senso dele. É um tipo de sagacidade diferente. É um instinto, digamos assim. Também vou colocar 3. Carisma. Eu acho que vou deixar o carisma dele zerado mesmo. Porque ele não vai ter nada muito diferente nisso. Ele não vai ser uma pessoa muito eloquente, mas também não vai ser uma pessoa nada expressiva. Ele vai ser uma pessoa comum. Não é aquela pessoa que chama atenção na festa, mas também não é aquela pessoa que evita ao máximo ir pra festa. Deu pra entender, né? Então, bom, nós já temos os valores definidos aqui agora. Mas, sabe, eu chutei esses valores, vocês viram, né? Eu simplesmente joguei aqui o quanto eu achava que eu queria em cada um. E eu não sei se eu tenho pontos pra comprar isso. Vamos ver. Naquela tabela lá que eu comentei, lá da página 17, uma característica 3 custa 4 pontos. Então eu vou botar aqui 4 pontos. Uma 2 custa 2 pontos. Uma 0 custa 0 pontos. Uma menos 1 me dá 1 ponto. Um 3 custa 4 pontos e um 0 custa 0. Aqui eu gastei 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Tá vendo? Se eu somar isso aqui tudo dá 9. Eu tenho 1 ponto ainda pra gastar. O que é bom. Então eu posso aumentar de repente a minha constituição ou o meu carisma. Por que eu não posso de repente aumentar a destreza? Porque se eu quiser passar para 3, eu tenho atualmente 2 de destreza. Se eu quiser passar para 3, o custo vai de 2 para 4. Ou seja, eu aumentei 2 meu custo. Mas eu não tenho 2 pontos, eu tenho 1 só, então essa aí não vale. Se eu quiser aumentar, eu posso aumentar, mas eu vou ter que diminuir de algum outro lugar. O que é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou diminuir o carisma. Ele passa a ser menos carismático do que a gente imaginava. Ele passa a ser uma pessoa mais reservada, mais quieta, mais difícil de conversar. Mas eu melhoro um pouquinho a nossa destreza. Então ele passa a ser um personagem um pouco mais ágil, um pouco mais ligeiro nas reações. Então agora veja. 4, 4, 4, 12. Menos 1, 10. Fechou os 10 pontos. Pronto, tem minhas características definidas agora. Força 3, destreza 3, constituição 0, inteligência menos 1, sabedoria 3, carisma menos 1. Agora, aqui entra uma coisa interessante. Se nós lermos lá na parte de elfo, toda raça ela tem algumas modificações nos atributos. Toda raça vai ganhar alguma coisa e vai perder alguma coisa. Algumas raças não perdem, mas no geral é isso. Vai ganhar menos em algumas delas, né? Mas tem uma modificação nisso aí, não fica direto assim. Vamos olhar lá o elfo, como é que tá. Bom, tô aqui na página de elfo e a gente rola um pouquinho mais pra baixo e vê as habilidades da raça. Para elfos, a gente tem
inteligência mais 2, destreza mais 1 e constituição mais 1. Então eu simplesmente venho aqui nas minhas características e adiciono isso que está definido lá. Inteligência mais 2, lembra que eu tinha inteligência menos 1? Eu passo a ter uma inteligência 1. Destreza eu tinha 3, mais 1 eu passo a ter 4. E constituição eu passo a ter menos 1. O que não é uma coisa muito legal ter constituição negativa, porque isso vai impactar diretamente nos nossos pontos de vida. Mas, detalhes, a gente deixa isso para depois. Pronto, nós temos agora a versão final dos nossos atributos. Ficando com força 3, destreza 4, constituição menos 1, inteligência 1, sabedoria 3, carisma menos 1. Perceba que agora se a gente for recomprar os pontos não vai bater. Mas aí que tá, porque eu já coloquei modificador dos atributos da raça. Bom, para simplificar um pouco aqui, eu não vou explicar muito detalhadamente a parte dos valores antigos. Eu vou pegar basicamente a mesma ficha e adaptar. O que a gente precisa ver para isso, qual é a fórmula de adaptação para isso? É simplesmente pegar o valor do modificador que a gente tem, multiplicar por 2 e somar 10. Então o 3 vezes 2, 6, mais 10, 16. O 4, 8, 18. O menos 1, menos 2, 8. O 1 dobra 2, mais 10, 12. O 3 a gente já botou antes, que era 16. E o menos 1 a gente já botou antes também, que deu 8. Então perceba, agora nós temos no modelo antigo uma outra ficha. Com força 16, destreza 18, constituição 8, inteligência 12, sabedoria 16 e carisma 8. Por que é importante a gente saber isso aqui também? Porque algumas fichas você vai ter que usar o modelo antigo. E o modelo antigo é baseado nisso aqui. Então lá no Hub a gente ainda está usando o modelo antigo. Eu vou atualizar em breve. Voltando aqui para o Hub, olha só. Tá vendo que ele tem um valor grande em cima e um valorzinho pequenininho embaixo? Esse valor pequenininho aqui é o modelo antigo. O valor de cima é o modelo novo. No modelo antigo, a gente informava o valor de baixo e ele calculava o valor de cima. No modelo novo, a gente escolhe direto o valor de cima. É a mesma coisa. Mas a gente vai usar aqui no Hub, se tentar editar o valor grande, o valor do modificador, não tem como, ele não deixa. Então a gente usa o modelo antigo e bota o valor embaixo. E tá tranquilo. Então eu vou botar o 16 de força aqui e percebo que quando eu saio do campo, ele automaticamente me calcula força para 3. E sim, foi o valor que a gente escolheu. Então é isso mesmo. 18 foi o que nós tivemos aqui com destreza. 8 foi o que nós tivemos com constituição. 12 foi o que nós tivemos com inteligência. 16 com sabedoria. E 8 com carisma. Então perceba que se a gente olhar agora a parte dos modificadores, a linha de cima, dá exatamente o que a gente escolheu. 3, 4, menos 1. 1, 3, menos 1. Olha só. 3, 4, menos 1. 1, 3, menos 1. Tá certinho. Ótimo, agora a gente já tem os nossos atributos. Vamos para a próxima etapa, que é escolher as nossas perícias. Quem define as nossas perícias são a nossa origem e a nossa classe. Na origem, a gente vai ter uma lista de coisas que a gente pode escolher, e dessa lista a gente vai escolher duas. Podem ser poderes ou podem ser perícias. Dando uma olhada na lista de benefícios que estava disponível para o pivete, que é a origem que eu escolhi, eu acabei vendo que tem uma perícia que eu achei interessante, que é a perícia furtividade. Então eu já vou escolher ela. Lá no Hub, aqui na lateral direita, a gente tem a lista de perícias. Como eu vou escolher furtividade, eu localizo ela aqui e marco. Pronto. Significa que eu sou treinado nessa perícia. Tu pode perceber que o Hub já faz todos os cálculos automáticos pra gente, ó. Como é que seria o cálculo de uma perícia? Seria o atributo responsável por ela, que isso é uma lista que está no livro, mais 2 para se eu tiver ela treinada até o nível 7, ou seja, eu sou nível 1. No caso, se eu tiver ela treinada, ela vai me dar mais 2. E o Hub já calcula isso pra gente, já sabe qual o valor que a gente vai ter. Quando a gente rolar um dado, vai ser esse valor que a gente vai somar com ele. Então veja que nesse caso aqui, como eu tenho furtividade treinada, se eu rolar um teste de furtividade, eu vou ter o valor do dado mais 6. Um bom bônus. Agora o que eu preciso fazer é entrar lá na lista de perícias disponíveis para guerreiro, que foi a classe que eu escolhi. Tem uma parte que diz características da classe, dentro dela nós temos perícias. Ó, ele diz ali, ó, luta ou pontaria, fortitude e mais 2 da sua escolha de uma lista definida. Então eu olhando aquela ali, ó, eu vou pegar luta, porque ele é forte, ele tem bastante competência para brigar, ele é um cara musculoso. Fortitude eu ganho automaticamente, eu não tenho como escolher. E dessas outras duas eu vou escolher percepção. Ele é muito sagaz, ele tem uma visão muito boa, ele escuta muito bem, talvez pelos tamanhos das orelhas de elfo, mas... E vou pegar também reflexos, porque eu acho que é importante ele ser um cara bem rápido na hora de esquivar as coisas. Então, lá no Hub, a gente identifica onde estão essas perícias. Luta foi a primeira que eu peguei. Depois disso, eu peguei
fortitude, também escolhi reflexos e percepção. Pronto, escolhi minhas perícias baseadas pela minha origem e baseadas pela minha classe. Existe uma terceira fonte de perícias, que é a última que a gente escolhe normalmente, que é, olha o seu valor de inteligência, no caso o 1 aqui. Para cada número que eu tiver aqui, eu posso escolher uma perícia a mais. Se eu tivesse 3 de inteligência, eu poderia escolher 3 perícias a mais. No caso, eu tenho 1 de inteligência, então eu posso escolher uma a mais. Eu vou botar aqui que ele é treinado em intuição. Ele tem um bom senso apurado, ele tem um sexto sentido, alguma coisa que ajuda ele, provavelmente por ele ter que se virar, ter tido que crescer do jeito que ele cresceu. Pronto, agora nós podemos passar para o quinto passo, que é anotar os poderes que vieram da origem e da raça. A gente simplesmente pega a descrição que está lá no manual e joga para nossa ficha, para a gente lembrar, para a gente ter uma descrição do que ela faz na hora que estiver jogando. Aí aqui no Hub você rola um pouquinho mais lá para baixo, até que vai aparecer aqui, ó, habilidades e poderes, com uma lista com várias opções, com várias caixinhas para ser preenchida. Você clica aqui no balãozinho do lado, ele abre essa pop-up e você vai colocar aqui o título, o nome do poder e uma descrição. Também podemos colocar macros, mas aí são para rolagens automáticas de dados. Eu vou explicar no vídeo futuro, não vamos se preocupar com isso agora não, tá? Agora é um trabalho bem copia e cola aqui, tá? Bom, da origem a gente pode escolher 2 benefícios de uma lista em que Pivete nos oferece. Eu acabei escolhendo, lembra que eu tinha escolhido uma perícia antes já? Então, eu já tinha escolhido furtividade e agora eu escolhi o poder acrobático. Esses poderes acabam ficando lá na parte de poderes gerais, a partir da página 124 do livro. Bom, então pronto, nós pegamos todos os poderes que a gente podia pegar pela raça e pela origem. Como elfo, eu ganho Graça de Glórien, que meu deslocamento é 12 metros ao invés de 9. Eu ganho Sangue Mágico, em que me dá mais 1 ponto de mana por nível. Eu tenho também Sentidos Élficos, em que você recebe Visão na Penumbra e mais 2 em Misticismo e em Percepção. Então eu aproveito esse momento e venho aqui, ó, Misticismo. Boto um 2 aqui no final. Perceba que o Hub já calculou pra gente. E Percepção 2 também. E por fim eu peguei, na origem, eu peguei Acrobático. Você pode usar sua destreza em vez de força em testes de atletismo. O que é legal, mas no meu caso não é tão útil assim. Além disso, terreno difícil não reduz seu deslocamento. O que é bom, a gente continua aproveitando o deslocamento do elfo que é mais alto. Ó, e nem impede de fazer investidas. Um pré-requisito para essa habilidade é ter destreza 2. Eu tenho destreza 4, então posso pegar tranquilo. Bom, ótimo, agora podemos passar para o sexto passo, que é escolher os poderes de classe. No nível 1, a gente tem poucos poderes para escolher, mas conforme a gente vai avançando, o número de poderes que a gente pode escolher aumenta. Então a coisa tende a ficar um pouco mais interessante. Para descobrir quais são os poderes de classe, vai lá na classe de guerreiro e vê lá qual o poder você tem por nível de classe. Bom, a gente pode ver ali, ó, que para o guerreiro, no primeiro nível, ele tem uma habilidade chamada Ataque Especial mais 4. Bom, ali nas habilidades de classe a gente tem aqui, ó, Ataque Especial. Então eu pego ele e coloco lá na minha descrição dos poderes. Outras classes têm mais poderes disponíveis. Se você escolher Nobre, por exemplo, Nobre tem, se não me engano, 3 poderes iniciais. Então a lista tende a ficar um pouquinho maior. Pronto, temos aqui no Hub agora todos os nossos poderes escolhidos. Podemos passar para a próxima etapa. Bom, na próxima etapa a gente anota as nossas proficiências, PVs e PMs. De novo a gente vê isso lá na parte da classe. Um guerreiro começa com 20 pontos de vida mais Constituição e ganha 5 PVs por nível mais Constituição. Percebe aqui o problema da Constituição? Se a gente tiver uma Constituição negativa, ela vai estar descontando os nossos pontos de vida, o que não é legal, você vai morrer mais fácil. Os nossos pontos de mana, os PMs, ele diz, ó, são 3 PMs por nível. As proficiências, que é a última parte dessa lista, são armas marciais, armaduras pesadas e escudos. O que são as proficiências? Elas nos dizem que tipo de armas, que tipo de armadura, que tipo de armamento a gente consegue usar. Se não me engano, acho que são 5 proficiências. Se você quiser usar alguma arma que pertence a uma categoria que você não tem proficiência, dá pra usar, mas você sofre bastante penalidade, então acaba sendo inviável. Então a gente simplesmente pega essas proficiências que a gente tem aqui e anota lá na nossa ficha. Bom, vamos para os nossos PVs. Se lembra que os PVs de um guerreiro é 20 mais um modificador de Constituição?
Nosso modificador de constituição é -1, então é 20 menos 1. Começo com 19 pontos de vida. Meu atual é 19 porque eu estou começando, eu começo com a barrinha completa. E ele ganha 3 pontos de mana por nível. Então a gente bota aqui 3 no atual e 3 no máximo. Mas existe um detalhe interessante. Ele ganha 3, só que ele é elfo. Elfo tem um poder chamado Sangue Mágico. Lembra? Sangue Mágico me dá mais 1 ponto de mana por nível. Então eu pego esse mais 1 e coloco aqui. Vou a 4 pontos de mana. Pronto, agora a gente pode passar para o 8º passo, que é escolher o equipamento. Existe uma lista de equipamentos iniciais que a gente começa e a gente pega essa lista basicamente pronta. Apenas a gente escolhe qual arma, qual escudo e qual armadura que a gente quer usar. Também é uma lista um pouco mais limitada, tem depois, conforme o jogo vai ocorrendo, a gente vai evoluindo, a gente pode pegar itens melhores. Mas a gente tem uma opção inicial sem muitos problemas. Para encontrar o equipamento disponível, a gente pode ver lá o capítulo 3. Nas primeiras páginas do capítulo 3 diz ali qual que é o equipamento inicial, qual que você pode pegar. Algumas classes, como por exemplo o arcanista, não pode usar escudo nem armaduras, então ele começa sem nenhum dos dois. Mas classes como por exemplo o cavaleiro pode usar, então ele tem uma lista para escolher ali. Depois de escolhido o equipamento, a gente vem aqui embaixo na ficha e coloca na parte de itens ali do lado o que a gente pegou. Equipamento inicial. Eu escolhi, já que eu sou treinado em armas marciais, eu escolhi uma espada longa, escolhi um escudo leve e escolhi uma armadura de couro. Teria armaduras um pouco mais resistentes. Essa armadura me concede mais 2 de defesa. Eu teria opções de escolher até mais 4 de defesa, mas elas me trariam uma penalidade grande para coisas como, por exemplo, atletismo, para coisas como furtividade ou ladinagem, coisas que exigem uma destreza de movimento. E como esse personagem aqui ele tende a ser um pouquinho mais ágil, eu não quero prejudicar ele nesse lado. Então não, eu vou pegar uma armadura que me dê menos defesa, mas que não me prejudique tanto lá nessa parte mais criminal, digamos assim. Pronto, aí agora eu posso vir aqui, ó, como eu já peguei os itens, eu posso vir um pouquinho mais acima, na parte onde diz aqui armadura, e colocar qual armadura que eu tenho, armadura de couro. Ela me dá mais 2 de defesa e ela não tem penalidade. E o escudo, eu estou usando o escudo leve, que me dá mais 1 de defesa. E me dá uma penalidade de 1. Então esse 1 aqui ele já vai automaticamente descontar de todas as perícias que tenham o maisinho aqui no lado. Bom, esse foi o nosso 9º passo, calcular a defesa. Agora a gente já pode ir para o 10º passo, que é anotar os ataques. Também a gente já escolheu qual arma, né? Então, novamente, lá no hub, a gente rola um pouquinho para baixo, vai ter a parte de ataques. Aqui no nome do ataque eu vou escolher espada longa. Eu não tenho nenhum bônus para ataque, porque eu poderia ter algum poder que me dá mais 2 para acertar, alguma coisa do tipo. O dano base de uma espada longa é 1d8, então eu boto aqui 1d8. Esse valor vocês podem encontrar lá na tabela da página 144 do livro, e que diz qual arma, qual é o dano básico, qual é o dano de crítico, qual é a margem de ameaça. Então todas as informações do ataque vão estar lá, só basicamente copie para cá, né? O dano base de uma espada longa é 1d8, o crítico dela é vezes 2, então ela vai para 2d8. Eu não tenho nenhum tipo de dano extra, porque em alguns casos eu posso ter, você tem mais 5 de dano extra, no caso eu não tenho, então deixo 0. A ameaça significa qual o valor que ele considera como crítico. Aqui o padrão é 20, ou seja, eu vou rolar o dado de 20 lados e vai ser um acerto crítico quando eu tirar o valor 20. Algumas armas, elas são mais fáceis de acertar crítico. A espada longa é uma delas. E no caso dela é em 19, então eu coloco 19 em ameaça. Isso significa que se eu tirar 19 ou 20, ou seja, qualquer número de 19 para cima, ele considera como crítico. Tipo, ela é uma arma de corte. As armas podem ser de corte, perfuração ou impacto. Alcance não tem, então eu só boto um tracinho. A perícia que eu uso para atacar com ela é uma perícia de luta, poderia ser pontaria, então eu poderia escolher aqui, em vez de luta, poderia escolher pontaria. E o atributo entra a força no dano, então eu deixo marcado aqui e deixo o força aqui também, que ele vai saber considerar a força na hora de calcular o dano. E pronto, na hora que eu tiver que rolar um ataque, eu só clico nesse dadinho aqui do lado, ó. E ele vai rolar o ataque certinho. Como foi o único equipamento que a gente escolheu, esse é o único ataque que eu vou configurar aqui. Se a gente tivesse escolhido 2 armas, por exemplo, para algumas classes que podem fazer isso, eu poderia, por exemplo, usar um arco e uma espada, então eu poderia colocar o arco aqui e a espada aqui, eu teria os 2 ataques prontos e configurados. E pronto, o nosso último passo agora seria escolher as magias, mas a gente pegou uma classe que não usa magia. Vamos supor que tivesse, eu teria que ver na minha lista, na minha classe, quais as magias que eu posso escolher. Por exemplo, um clérigo pode escolher magias divinas, um arcanista pode escolher magias arcanas.
eu teria uma lista na página 170 e alguma coisa, eu tô falando de memória, com quais as magias que eu poderia escolher. Eu teria que ler as magias, ver as que me interessam, e na classe também diria quantas magias eu posso escolher no primeiro nível. Vamos supor que eu pegue um arcanista feiticeiro, que começa com 3 magias. Eu vou escolher 3 magias daquela lista ali, vou pegar as que eu acho mais interessante e vou mover, da mesma forma que eu fiz com os poderes, eu vou fazer com as magias. Lá no Hub a gente tem a parte de magias ali na lista, que fica bem nessa parte de baixo, ó, embaixo da parte de ataques. Daria da mesma forma para configurar a magia, da mesma forma que a gente configurou os poderes. Com isso, pronto, sua ficha nível 1 está pronta, agora é só começar a jogar. Mande pro seu mestre, não tenha medo de, será que eu fiz certo, será que eu errei, será que eu peguei uma coisa que não devia, será que eu somei tudo certinho? Não tem problema, o mestre vai revisar. E se tiver errado, ele vai te avisar, tá tudo bem. Quer dizer, você tinha mais PMs e você esqueceu de colocar, ou você pegou o número de perícias errado. Tudo bem, a gente vai ali, ajusta e tá tudo tranquilo, ninguém tá fazendo nada de errado. Agora eu vou fazer uma coisa interessante. Vamos lá, vocês jogaram com essa ficha aqui, passaram pelo primeiro desafio, venceram a primeira aventura. Parabéns, vocês chegaram ao glorioso momento de subir de nível. E aí, o que acontece? Como é que se faz isso? Vamos lá. Primeira coisa, lá no topo da ficha, a gente aumenta, ali no cantinho onde diz o nível que a gente está agora, 1, eu vou passar para 2. Pode ver que quando eu saio do campo, ele já me atualiza todas as perícias. Por quê? Porque pro valor final da perícia, eu pego metade do meu nível arredondado para baixo. Então, quando meu nível era 1, metade de 1, 0.5. Arredondando para baixo, 0. Eu ganhava um bônus de 0 no primeiro nível. Mas no segundo nível, 2 dividido por 2, 1. Então eu ganho um bônus de mais 1 no segundo nível. Então o Hub automaticamente calcula. Se você botar aqui nível 20, ele vai botar automaticamente mais 10 para todas as características. Então isso é tranquilo, isso é transparente ali. Da mesma forma que a gente aumenta o nosso nível, a gente vai aumentar os nossos pontos de vida e nossos pontos de mana. Lembra que o guerreiro ganha 3 pontos de mana por nível e por ele ser elfo ele ganha mais 1, ou seja, eu ganho 4 pontos de mana por nível. Eu venho aqui e adiciono 4 no meu máximo e 4 no meu atual. Eu vou para 8 e 8. Pontos de vida era 5 mais o modificador de constituição, que no meu caso é menos 1. Então 5 menos 1, 4. Então eu ganho mais 4. Eu vou a 23 e 23. Pronto, já são os PVs e PMs de uma ficha nível 2. Ambos esses valores estão lá na descrição da classe guerreiro. Bem em características de classe você pode ver isso. E por fim, só falta uma coisa, no caso do guerreiro, que é escolher outro poder. Por quê? Vamos lá no manual na parte de guerreiro, de evolução do guerreiro. O guerreiro no segundo nível, que é o nível que a gente está agora, ele recebe um poder de guerreiro. O que é esse poder de guerreiro? Bom, se a gente olhar aqui embaixo, habilidades de classe, tem a parte aqui, poder de guerreiro. A gente dá uma lista com vários poderes que você pode escolher. Tem que ler um por um e ver o que te acha interessante, o que funciona para aquilo que você está esperando. Se for montar uma ficha combada, aí é interessante olhar todos eles, pensar na progressão, o que você vai pegar no outro nível, para ver se no nível anterior tu já tem os pré-requisitos, coisas do tipo. Se não, pega uma coisa que faz sentido pro seu personagem, que você olha e diga, isso aqui parece maneiro. E tá ótimo. Eu acabei escolhendo ali especialização em arma, porque eu li a descrição e achei interessante. Ele diz que você pode escolher uma arma, e sempre que fizer um ataque com essa arma, você tem mais 2. Agora eu venho novamente aqui na parte de habilidades e poderes, clico num item que esteja vazio e colo aqui a especialização em arma. Como eu tenho que definir alguma coisa, eu boto aqui a especialização em arma, espada longa, mais 2 enrolagens de dano. Então eu volto lá nos meus ataques, é espada longa, eu boto aqui em extra, eu boto 2, porque eu tenho dano extra de 2. Se fosse em acerto, eu botaria aqui no bônus, é um bônus para acertar, mas não, é um dano extra, então é um dano aqui embaixo extra 2. Pronto, já está tudo configuradinho certinho, fiz o level up. Vamos supor que eu passei para o nível 3, eu vou fazer a mesma coisa de novo, vou lá em cima, troco o nível para 3, atualizo meus PVs e meus PMs, escolho mais um poder. E assim eu vou fazendo para cada nível que eu for, até chegar no nível 20. Sempre olhando aquela tabela lá para ver o que o guerreiro ganha. Porque em alguns níveis você ganha habilidades a mais, além da parte de um poder daquela lista. Você sempre pode escolher substituir um poder daquela lista ali, poder de guerreiro, por um poder geral. Lembra que tem lá na parte da página 124 tem alguns poderes gerais que podem ser escolhidos? Então, aqueles lá estão disponíveis para todas as classes, independente da classe que você for. Obviamente um guerreiro não pode escolher um poder de um mago,
Mas aquela item de poderes gerais, sim, ali para todo mundo. Basta cumprir os pré-requisitos daquele poder, se tiver. Como funciona o multiclasse? Multiclasse é um pouquinho mais complicado, em que a gente vai pegando duas classes diferentes. E aí quando tu faz o level up, tu escolhe se tu quer aumentar o nível da primeira ou da segunda, e aí é ela que tu vai usar em consideração. Por exemplo, tu tá no nível 9 e tu passou pro nível 10. Só que nesse nível 9, tu era guerreiro 3 e ladino 6. Ou seja, tu tinha 3 níveis de guerreiro e 6 de ladino. Beleza, no 10º nível tu quer aumentar o teu guerreiro para 4 e permanecer 6 de ladino, ou tu quer deixar o teu guerreiro ainda como 3 e o 6 de ladino vira 7 de ladino, entendeu? Para quem foi o nível, tu bota num ou no outro. De acordo com quem tu escolher, tu vai escolher os pontos de vida e os pontos de magia daquele nível ali, daquela classe ali, e vai pegar um poder relativo àquela classe lá. Multiclasse é um pouquinho mais complicado e eu aconselho apenas para quem já tá jogando, já tá entendendo como é que o sistema funciona, porque aí dá pra fazer uns combos agressivos. No geral é isso, pessoal. O que vocês acharam? Deu para entender como é que se monta uma ficha? Ficou claro o suficiente? Querem que eu faça um vídeo com combos e coisas mais agressivas, do tipo, vamos montar um mago? E aí vamos pegar um negócio mais pensado em como eu consigo maximizar o dano do mago? Ou como eu consigo fazer alguma coisa, sei lá, chegar numa defesa 35 no nível 10? Não sei nem se é possível, tá? Eu falei só de louco aqui. E espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo assim, aqui no computador. Não vai ser muito comum, é só quando a gente tem que trabalhar com coisas assim que eu tenho que mostrar pra vocês de fato como é que funciona. E é isso, pessoal, agora os comentários de vocês. Crie os seus personagens e compartilhe com a galera aqui embaixo nos comentários. Acho que todo mundo vai gostar de ver o que os outros estão criando e até usar para inspiração. Quero ver altos combos saindo. Até mais. Então, aqui está dizendo que é 5.512 de dano no primeiro turno. Logo, você está equivocado.